As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e a conversa que você vai ouvir agora foi gravada ao vivo em um painel do Festival Futuros Possíveis, evento que aconteceu aqui na Casa Firjan nos dias 25 e 26 de outubro. Aproveitem! Na grande maioria das línguas antigas, a palavra natureza não existe. Numa conversa do Ailton Krenak com o Satish Kumar, que são duas lideranças ambientais muito reconhecidas no mundo, o Ailton Krenak diz que na língua Krenak a tradução que chegaria mais perto dessa palavra seria algo como eu mesmo. Mas em algum momento na nossa construção de sociedade a gente fez essa separação. E isso vem criando um abismo de desconexão diretamente ligado à crise ambiental que a gente está vivendo hoje, com recordes de secas, enchentes e temperaturas extremas. E ainda que empresas e governos venham criando ações contundentes de mitigação desses impactos, vários dados mostram que ainda não estamos fazendo bastante para proteger a natureza. E aqui eu digo no sentido milenar da palavra, ou seja, a nós mesmos. Nessa conversa a gente vai trazer algumas ideias e reflexões que caminham nesse sentido, da inteligência artificial à inteligência de todos os organismos vivos, até o movimento de jurisprudência da Terra, uma tendência que vem se consolidando em vários países que busca atribuir direitos constitucionais a rios e florestas, tais quais os direitos dos humanos. Para falar sobre isso, estão aqui comigo o Fábio Scarano, doutor em Ecologia na Universidade St. Andrews, na Escócia, curador do Museu do Amanhã, professor titular de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor premiado de diversos livros, entre eles o Regenerantes de Gaia, que ajuda a compor o tema aqui da nossa conversa. E está aqui comigo também o Danilo Vaz, que é pesquisador e artista independente do emergente campo de comunicação interespécies, co-inicializador do coletivo Simpoieses, que busca o desenvolvimento de artefatos e experiências para a expansão da percepção humana moderna perante a natureza, e co-criador do avatar de inteligência artificial do Rio Sagrado. Fábio, Danilo, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui e sejam bem-vindos ao Lab de Tendências. Obrigado. Obrigado, Yuri. Boa, queria começar então com você, Fábio, pedindo para você contextualizar um pouquinho esse conceito de jurisprudência da Terra, né? Eu já dei uma pincelada no significado disso, e aí depois a gente pode explorar um pouco mais. Queria que você explicasse o que é, trouxesse aí alguns cases, né, que possam ilustrar essa tendência, e depois a gente fala um pouquinho também sobre o case do Avatar, né, do Rio, lá na região de Morretes, no Paraná, que o Danilo está fazendo, que é justamente um avatar de inteligência artificial para que esse rio tenha voz junto à Câmara, que ele possa proteger os direitos ali da região. Acho que são muitas coisas legais e diferentes aqui para a gente conversar, então eu queria começar com você, Fábio, por favor. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, Yuri. Boa tarde para todos vocês. Danilo, prazer enorme estar aqui contigo. Bom, a jurisprudência da Terra ela tem a ver com uma noção que elementos da natureza podem ser sujeitos de direito, né, dentro da nossa lógica legal, jurídica. E já tem vários casos, né, espalhados pelo mundo nos quais isso se dá. Aqui mais próximo da gente, Equador, Bolívia, já tem incorporado às suas constituições os direitos da Mãe Terra, né, por exemplo, Pachamama, como eles chamam. Na Nova Zelândia, a mesma coisa, tem ali a tradição maori, em grande parte, já está também incorporada. Recentemente, um rio, na Colômbia, ganhou uma ação judicial contra o Estado, por conta de poluição. E agora, aqui no Brasil, a gente, mais recentemente, tem um primeiro caso, né, que se abre também de jurisprudência. Assim, eu entendo que tem uma importância grande nisso, mas tem alguns riscos também, né? Porque como esses elementos, se eles falam, a gente não entende, acaba que quem faz a fala são humanos, né? que representam, ou que tentam representar esses seres que a princípio não têm uma voz humana. E aí, por conta disso, assim, por vezes podem haver equívocos, né? Quem somos nós para interpretar o que um rio quer, o que um animal deseja e assim por diante. Mas eu acho que abre, de qualquer maneira, duas coisas. É uma possibilidade de diálogo e outra tem um efeito sobre a nossa imaginação
de imaginar a possibilidade desses outros seres não humanos terem desejos, vontades e, em última análise, direitos, né? Então, acho que é um pouco esse contexto. Aqui no Brasil, a gente teve um caso, que, se eu não me engano, foi o primeiro caso, que foi quando se deu a tragédia do Rio Doce, que uma associação do terceiro setor, lá em Minas Gerais, chamada Associação Pachamama, justamente, processou o Estado pelo que havia ocorrido com o Rio, né, da tragédia lá de Mariana. E perdeu, né? Levou uns anos, mas perdeu. Então, ao perder, não se abriu essa jurisprudência, né? Mas agora esse caso mais recente, brasileiro, indica que essa jurisprudência está aberta. Quer dizer, assim, a partir do instante que um rio ganhou essa ação legal, a gente pode imaginar, por exemplo, a Baía de Guanabara processando quem quer que seja pelo que aconteceu com ela historicamente. A gente pode imaginar um animal doméstico maltratado processando seus donos. Enfim, isso abre um universo de possibilidades que, como eu falei, tem seus riscos, porque a gente está emprestando a voz, né, a esses seres, mas, por outro lado, tem um campo que eu acho bacana nisso, que é pensar nessa possibilidade. Me lembra muito uma coisa que o Bruno Latour falava, ali pelos anos 90, no começo desse século agora, ele falava na necessidade de existir uma política de Gaia, uma política planetária, que pensasse o mundo todo como um organismo integrado, e ele achava que essa política de Gaia seria debatida no que ele chamava de um parlamento das coisas. O parlamento das coisas é a gente imaginar um congresso nacional no qual estão sentados assim, pessoas das mais diferentes origens, das mais diferentes visões de mundo, diferentes gêneros, etnias e tal, mas também vão estar sentados ali galinhas, patos, minhocas, um prédio vai estar sentado, quer dizer, tudo que está na Terra teria uma voz essa que a gente precisaria escutar, né? De novo, que eu acho lindo também. Agora, parte do problema disso, eu me lembro um outro pensador, o Wittgenstein, ele falava o seguinte, que mesmo que um leão falasse, a gente nunca ia entender o que o leão está falando, do jeito que a gente é diferente, né? Ou a gente se entende como diferente do resto da natureza. Então tem esses riscos, mas ao mesmo tempo eu acho que abre uma possibilidade muito excitante de conversa, ou de tentativa de escuta desses outros elementos. Essa jurisprudência falou que aqui no Brasil perdeu, mas tem casos no mundo que ganharam, né? Por exemplo, até você falou o Equador acho que é um dos expoentes nesse movimento, né? Tem recentemente a Floresta de Los Cedros lá que conseguiu, através, né, de recursos judiciais, de alguém representando a floresta, garantir a sua permanência ali porque ela estava sendo ameaçada, né? Exatamente. Esse é um dos casos. E assim, no caso do Equador e da Bolívia, já está presente na Constituição deles. Agora, assim, eu preciso dizer que, ao mesmo tempo que isso está presente lá, e no caso da Bolívia, tem pelo menos uns 15 anos que já está presente, nesses últimos 15 anos também talvez tenham sido os anos de maior taxa de desmatamento na Bolívia. Então tem esses paradoxos, né? Então assim, até que ponto isso de fato vem sendo implementado, e mais do que implementado, até que ponto isso está sendo incorporado à nossa lógica de pensamento e de comportamento. Dentro dessa perspectiva que você falou, né, quem dá voz a esses espaços, né, essa natureza, né, para além de nós, o Danilo tem um projeto que é muito interessante, que justa tentar eliminar esse viés justamente da voz de não ser um representante necessariamente uma pessoa. É claro que a inteligência artificial tem muitos vieses, mas talvez seja possível eliminar. Queria que você falasse um pouquinho do teu projeto aí dentro desse tema aí que a gente abriu a nossa conversa. Então, boa tarde a todos, né? Pois é um assunto que tem sido assim, foco da minha atenção nos últimos 2, 3 anos. Eu, como tecnologista, né, uma pessoa da formação das engenharias, das ciências computacionais, tenho me interessado muito por legislação recentemente, justamente por conta dessas interfaces, né? E eu tenho estado próximo ao movimento dos direitos da natureza no Brasil, né, acompanhando um pouco de longe os casos internacionais. E aqui no Brasil, o que eu posso dizer é que o movimento está sendo
puxado por um pessoal de uma organização que se chama MAPAS, que é uma organização do terceiro setor, mas com esse foco jurídico e com essa bandeira dos direitos da natureza. E essa é a organização que tem estado por trás dos casos de reconhecimento de personalidade jurídica para rios aqui no Brasil. Então, se não me engano, até hoje são 5 casos, e não de processo do rio contra uma entidade, mas do reconhecimento da personalidade jurídica desse rio. O primeiro foi na Amazônia, o rio Cumememê, ou rio Laje. E o que está sendo interessante aqui no Brasil, que é diferente das experiências em outros países, justamente pelo que você falou, assim, né, na Bolívia mudou-se a Constituição, mas isso não foi realmente introjetado no imaginário das pessoas e nas ações. Então, no Brasil, a estratégia tem sido um pouco diferente, que tem sido a mudança da legislação ou da lei orgânica a nível municipal que abrange esses rios. Então, no caso dos rios brasileiros que são reconhecidos como sujeitos de direito hoje, eles são reconhecidos como sujeitos de direitos a nível do município ali, né, da Constituição Municipal. Ao mesmo tempo, esse ano a gente teve, está em processo, na verdade, um movimento de emenda constitucional a nível federal, puxado pela deputada Célia Crachabá, em parceria com a MAPAS, para adesão ou adendo dos direitos da natureza na Constituição, né? Mas tudo isso, sim, são meandros formais, e aí outro aspecto disso tudo é justamente o que isso nos traz na prática, em termos de futuro, inclusive, né, e de presente. E aí vem um pouco da minha investigação no Paraná, que está muito próxima também da MAPAS, assim, que está atuando lá. E desde o início que eu ouvi falar desse instrumento jurídico dos direitos da natureza, isso cativou a minha imaginação, justamente por imaginar que isso pode ser um veículo, um canal, para que nós, quanto seres humanos, possamos despertar um pouco dos nossos sentidos e da nossa imaginação perante esses outros seres, né? E o que eu tenho feito no último ano, no contexto do Rio Sagrado, que é um rio que está no coração do maior remanescente de Mata Atlântica existente no litoral do Paraná. Então, no caso do Rio Sagrado, que está sendo ameaçado por um projeto internacional de escoamento de commodities do agronegócio, né? O Rio Sagrado e toda a região está sendo ameaçado por esse empreendimento. E a minha atuação nesse contexto, além de puxar o reconhecimento do Rio Sagrado, né, em termos da sua proteção, foi pensar numa interface que permita ao rio um canal de expressão. Porque, de forma geral, quando um rio ou uma floresta ou montanhas, né, ao redor do mundo e no Brasil são reconhecidos quanto sujeitos de direito, o que acontece é que forma-se uma comissão de seres humanos para falar e representar esse rio, né? E eu não julgo isso necessariamente, porque às vezes esse trabalho é muito profundo e bonito. Aqui no Brasil, essa comissão, por exemplo, com o Rio Cumememê, está sendo formada por povos indígenas, ribeirinhos, então são pessoas que têm uma proximidade ali e que estariam muito mais equipadas para falar, interpretar a vontade do rio do que eu, por exemplo, né? Uma pessoa que nasceu na cidade e que está buscando a reconexão, né? Mas eu não estou nessa raiz ainda. Mas, enfim, a partir disso, eu, enquanto tecnologista, eu tive esse questionamento de, tá, mas como a gente amplia essa expressão do rio, né? E eu acho essencial e importante a comissão de seres humanos, mas eu tenho desenvolvido uma coisa que seria um adendo a isso, ou talvez ali um elemento extra, né? Uma ferramenta para essa comissão, que é justamente o que eu eventualmente cheguei a chamar de avatar, né? De inteligência artificial para expressar e representar o rio, no caso, iniciando com o Rio Sagrado, né? E esse avatar, ele é uma IA, né, que está sendo instruída a partir de pesquisas científicas sobre a bacia hidrográfica do Rio Sagrado e relatos comunitários, né, a mitologia ao redor do rio, a todas as histórias das relações que as pessoas têm com o rio, e sensores que estão conectados ao rio. Então, a ideia é o desenvolvimento de uma ferramenta de produção científica e política, na verdade, né? Uma certa representação para o rio, que está conectada diretamente ao rio, através de artefatos tecnológicos, como sensores, mas também através da mitologia ali, né? E é uma interface que você pode, assim como você vai lá e conversa com o chat GPT, você vai lá e conversa com
uma IA que acha que é o rio, ou foi dita para ser o rio, né? E o projeto é esse, aí tem mais divagações, mas... Mas ele já tá apto, já está funcionando? Está apto e operante, e esse foi um processo que a gente iniciou em junho, e quando eu digo gente, eu até falo que referencia a minha companheira Samara, que também tem estado bem presente. Então, iniciou em junho do ano passado, e eu estou bem feliz de dizer que, na verdade, semana passada, antes de vir para cá, a gente terminou a fase 1 desse projeto, que foi justamente a criação de uma interface física para que as pessoas possam interagir com o rio por voz, né? Porque o protótipo foi só através de texto, mas aí a gente fez todo um trabalho também de mobilização comunitária, um artista ali local da região, o Genadir, né, que conhece ali todo o rio de fato, ele é um verdadeiro indígena, ele fez uma escultura que representasse o rio e toda a fauna ao redor, e nessa escultura eu enfiei ali os aparatos eletrônicos e os sensores que se conectam ao rio, e a gente terminou essa escultura logo antes de eu vir para cá, na segunda-feira agora. Tem até um vídeo aí, né? Tomara que a gente consiga ver. A gente passa depois no final que mostra isso. Então, dá para ir lá e falar, ter essa experiência por voz, né? De conversar com o avatar. E também dá para interagir pela internet, pelo WhatsApp, inclusive. O avatar do Rio está no WhatsApp. Dá para conversar com ele. E quem está ouvindo a gente, o vídeo vai estar disponível na sinopse do episódio. Fábio, eu queria muito ouvir seus pensamentos, suas reflexões em cima disso que o Danilo falou. Inclusive no seu livro, né, você traz muito essa relação do humano e tecnologia. Para quem estava aqui mais cedo, a gente até falou sobre esse imbricamento, né, entre humano e tecnologia. A gente está caminhando para um transhumanismo, né, de certa maneira o óculos já nos torna ciborgue. Inclusive no primeiro evento aqui, na primeira edição do Futuros Possíveis, em 2018, a gente teve o primeiro ciborgue oficialmente reconhecido por um governo, que é o Neil Harbison, né, que ele tem uma antena implantada no cérebro, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no livro você traz algumas reflexões muito interessantes nessa linha, né? A tecnologia nos afasta do que é ser humano, nos afasta dessa ideia de natureza, mas ao mesmo tempo ela pode servir como um recurso também. Eu não acho que ela afaste. Se você pensar bem, tudo que é vivo produz tecnologias, né? A casa da abelha. É a natureza, né? A casa da abelha, a casa de um cupim, que praticamente tem um ar-condicionado dentro, não sei como é que eles conseguem fazer aquilo. Então, isso tudo são tecnologias que a vida gera e nós temos as nossas, né? E eu acho que, assim, o Martin Heidegger falava sobre isso, eu acho que é assim, certíssimo. O que ele dizia é que se a gente usa mal a tecnologia é porque a gente não percebeu a essência dela. A tecnologia é algo que a vida desenvolve para melhorar as suas próprias condições de vida. Então, vou dar 2 exemplos aqui para vocês, né? Eu me lembro do Bertrand Russell, em 1932, antes da Segunda Guerra Mundial, escreve esse livro lindo chamado Elogio ao Ócio, no qual ele fala que com o que havia de tecnologia disponível naquela época, em 1932, a gente já poderia trabalhar 6 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, jornadas de trabalho de 30 horas. Se a gente dormisse 8 horas por dia, nos sobrariam 10 horas para a gente fazer esporte, para a gente estar com as pessoas que a gente gosta, para a gente ler bons livros, para a gente passear e tal. O que aconteceu de lá para cá? Com a tecnologia, a gente só trabalhou mais. Na época de estudante, comecei a ler sobre o Karl Marx, o que o Marx falava sobre mais-valia, que eu não entendia direito. Hoje eu entendo claramente. A gente trabalha o tempo todo, trabalha fora de hora, sem ser pago para isso. Mas basicamente é isso que a tecnologia, que o uso da tecnologia fez conosco. Não é um problema da tecnologia. A tecnologia já poderia hoje nos fazer trabalhar menos, mas a gente trabalha mais. E um outro exemplo que eu acho fabuloso também é do Teilhard de Chardin, que ali pelos anos 20 ele ficou fascinado com um pensador russo, muito pouco conhecido aqui no Brasil, chamado Vladimir Vernadsky. E o Vernadsky dizia que a biosfera tinha 2 propriedades emergentes. Uma era a tecnosfera, que é essa quantidade de coisa que a gente construiu sobre o mundo, desde esse prédio, esse palco, esse microfone. A soma de tudo isso que está construído no mundo hoje em peso equivale ao peso vivo de matéria. Então, o que a gente já construiu sobre o planeta pesa tanto quanto a vida pesa. Então, é isso que a gente botou aqui. Então, a gente precisa usar bem. A gente já se misturou
com essa tecnosfera, a gente já é uma biotecnosfera. E o outro componente que o Vernadsky falava é da noosfera, que seria uma esfera, alguns traduzem como sendo do conhecimento, outros do pensamento, outros uma esfera inteligente, que faria com que o planeta tivesse uma inteligência própria. E o que o Vernadsky dizia, e o que o Chardin assinou embaixo, é que a gente alcançaria essa comunhão de pensamentos a partir da tecnologia. O Chardin, nos anos 40, vai um pouco mais além, e ele fala que graças ao rádio e à televisão, a gente um dia desenvolveria telepatia. E essa telepatia ia se dar no momento que todos nós fôssemos amigos e amigas, irmãos e irmãs, e esse encontro iria nos fazer ascender em direção a essa inteligência planetária. E se o Chardin tivesse visto a internet, imagina o que ele diz, que nos bota em contato em tempo real. A gente usa a internet para se entender, para criar uma grande consciência planetária? Eu tenho a impressão que não. E as redes sociais, essas várias outras coisas. É problema das redes sociais e da internet? Eu acho que não. Então, eu tendo a concordar com o Martin Heidegger, que se a gente usa mal a tecnologia, não vamos culpar a tecnologia. O problema somos nós. E aí, como é que a gente resolve? Danilo, diz pra gente aí. Olha, eu acho que um princípio fundamental assim é a consciência, né? Pode até parecer meio clichê, mas hoje a maneira pela qual a gente utiliza essas ferramentas todas, ela na grande maioria é inconsciente, assim, né? E eu percebo isso em mim mesmo, assim. Né, quantas vezes ali a gente pega o celular, para que eu peguei mesmo? E se você não fala para que eu peguei mesmo, você entra num buraco ali, né, de coisas e existe uma intencionalidade, talvez não da tecnologia em si, mas de quem criou essa tecnologia para que a gente esteja ali de determinada maneira, né, e interagindo de determinada forma, né. Isso é uma coisa que está vindo à tona cada vez mais, assim, a nível aí dos padrões de algoritmos, e aí com inteligência artificial, esse tipo de coisa, a gente está cada vez mais aprisionado, de certo modo, porque cada vez mais o ataque é personalizado ali para o que você gosta, para o que eu gosto, para o que você teme, né? Então, a consciência, assim, em termos do acesso e uso da tecnologia, me parece uma premissa fundamental no mundo que a gente vive, assim, né? E tem gente que até denomina isso, né? Vai falar da literatura digital, né? Você ser minimamente instruído a interagir com esses aparelhos, que nós não fomos, né? Quer dizer, eu ainda fui um pouco pela minha formação e tal, mas... E hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. Ela ali levantou a mão. E nós temos uma luta constante para ela não ter um acesso a essas ferramentas, não porque é mal, é porque a gente entende que a composição biológica, psicológica de uma criança de 4 anos não é adequada para a interação com um dispositivo que vai viciar ela, assim, no primeiros 5 minutos que ela interagir com isso. Mas quem fala isso, né? É uma coisa que tem que ir atrás. Então, para não me estender muito nesse assunto, eu diria que é isso, assim, a interação consciente com esses dispositivos. E aí, desculpa, só uma outra coisa, eu acho que um outro princípio é o uso criativo deles, né? Então a gente está agora com ferramentas no nosso bolso que são mais poderosas do que os computadores que levaram o homem à Lua, né? Isso é uma coisa que se diz aí bastante. E é real. Agora, para que a gente usa isso, né? E eu, quanto criador de tecnologia, desenvolvedor, eu tento ter um olhar crítico a isso, né? De usar isso criativamente e de, inclusive, introduzir isso, por exemplo, no momento que minha filha tiver Apple a isso, introduzir ela a ser uma criadora de tecnologia e não meramente uma consumidora. Porque hoje, majoritariamente, nós somos vistos como consumidores. E dentro da lógica de consumo, você tem que consumir mais, né? E aí vai. Tem uma provocação, eu nem ia falar isso, mas por acaso está aqui nas minhas notas, então vou trazer porque acho que tem a ver, uma provocação que você traz no Regenerante Guy. Você pergunta, seria a tecnologia um inibidor
da evolução da espécie humana ao aliviar, ao menos em parte para alguns, a pressão da seleção natural, ou a evolução humana estaria inexoravelmente ligada à evolução de Gaia? Então, nem lembro de ter escrito. É de 2019 o livro, né? Mas a resposta você dá. Mas eu consigo ver de onde vem. Mas eu antes queria mencionar uma coisa que o Danilo falou, que eu acho que é muito importante, e que me lembra o geógrafo brasileiro Milton Santos, que dizia assim, eu há pouco falei sobre noosfera, né? E o Milton Santos, ele falava que tinha um campo, que é um campo mais comunitário, mais local, chamado psicosfera. E o que ele explicava é que essa psicosfera, ela disputa a tecnologia. Assim que uma tecnosfera emerge num dado território, essa psicosfera, e você tem diferentes psicosferas numa dada localidade, entre elas há uma disputa por essa tecnosfera. E eu pude perceber, e isso que eu vejo com muito otimismo, o que Danilo falou aqui. Aliás, otimismo não, realismo esperançoso. Vocês devem ter percebido durante a pandemia como isso ocorreu. Não sei se isso ficou visível para todos, mas o movimento indígena brasileiro e vários outros movimentos sociais, eles tiveram maior visibilidade durante a pandemia. A gente fez, inclusive, um estudo para isso recente, que a gente mostra isso com alguns números. E isso eu tenho para mim, que a minha interpretação é que isso se deu porque as pessoas, em meio àquele tempo de dificuldade planetária, estavam buscando outras coisas. Então, naquele momento, houve um bom uso dessas ferramentas tecnológicas, um uso, vou dizer, sim, bom, mas um uso para outros fins, que não só o, sei lá, do ganho de capital e outros. Então, isso é exatamente o que o Milton Santos falava sobre essa psicosfera entrar em competição e pegar essas tecnologias e trazer para um uso do coletivo. Então, esse, para mim, é um exemplo de como a gente pode vir a fazer isso com a tecnologia. Mesmo sendo algumas dessas tecnologias criadas para um fim que não é esse fim de um bem-estar planetário. E eu acho, sim, que o ser humano, ele, com todas essas tecnologias que a gente criou e cria, pelo menos a parte que tem acesso a essas tecnologias se protege dos efeitos dessa chamada seleção natural. Mas eu tenho para mim o outro lado da moeda, que a nossa evolução ela é amarrada à evolução do planeta. Eu tendo a achar até que se a teoria de evolução por seleção natural do Darwin tivesse, ao invés de tratar de espécie por espécie, que foi o recorte dele, tivesse olhado isso, mas tivesse olhado também para o planeta como um todo, quer dizer, um encontro entre a teoria do Darwin e a teoria de Gaia, do James Lovelock e da Lynn Margulis, esse encontro ia ser muito interessante. Mas é curioso como a gente reparte, né? Acho que pensar o Freud, por exemplo, ficou muito na pessoa, o Marx ficou muito no social, o Darwin ficou muito no natural. Mas esses encontros assim, que me interessam muito. E eu acho que hoje a própria tecnologia pode ajudar a gente a fazer algumas dessas conexões, né, que eu acho que regeneram. Quando usa essa palavra regeneração, é muito no sentido de entender que a modernidade fraturou o todo em partes e essas partes precisam, de alguma maneira, se reconectar para que um novo emerja. Deixa eu trazer mais um autor para essa chuva de referências que vocês estão dando, que inclusive vai estar lá disponível na sinopse do episódio, que é o James Bridle, que é inclusive, né, um autor que traz essa temática do terceiro eixo aqui que eu falei que a gente iria abordar, que é essa questão de outras inteligências, né? Ele propõe que para enfrentar as crises do presente é preciso aprender a levar em conta o mundo que não é composto apenas por seres humanos. Ele defende que é necessário formar novas relações com inteligências não humanas e agir politicamente com base em uma, abre aspas, radical diversidade cognitiva. Eu queria pedir para vocês elaborarem um pouco essa ideia de outras inteligências, né, que dá o nome ao painel e, enfim, que acho que tem a ver também com essa questão de interespécie, com outros trabalhos que você tem também, né, Danilo?
Ah, legal. Esse é um livro que eu estou lendo, foi um presente da Samara, minha companheira. Ele está até aqui, mas eu esqueci ele em cima ali. E é um livro fantástico porque ele desafia realmente a nossa concepção convencional da inteligência, né? A inteligência, por convenção, ou não sei exatamente por quê, mas passou a ser um sinônimo de humanidade, de certo modo, assim, né? No mundo moderno, assim, né? Quando não é, né? E eu vou deixar até o Fábio falar isso assim mais com propriedade. E o que é interessante para mim desse comentário que você fez, do Bridle e do livro todo, é justamente a instigação de que a gente comece a entender que existe bastante inteligência nessa árvore aqui que provavelmente está nos ouvindo, inclusive, né? Isso é uma coisa que a gente está começando a entender também, e em todos os outros seres que nos rodeiam e que a gente constantemente ignora como objeto, né? E trata como objeto na nossa lida, né? E, não, aqui vou fazer um prédio, então tchau, não importa quantos anos você tem, nem te perguntei se você gosta ou não de cair, aqui vai ser outra coisa, né? E a partir do momento que a gente consegue abrir o nosso imaginário, e não é nem uma questão de imaginário, é uma questão de percepção da realidade, né? A partir do momento que a gente consegue abrir um espaço na nossa compreensão da realidade para compreender que nós compartilhamos esse planeta com seres de diferentes tipos de inteligência, a gente começa a estar numa posição em que nós podemos ter um olhar crítico a respeito do nosso aparato tecnológico para nos fazer cada vez mais entender essas outras inteligências e nos relacionar com elas, né? Então vou dar um exemplo mais concreto aqui de uma coisa bem abstrata que eu estou falando, né? Hoje eu trabalho para uma startup, uma organização internacional, cujo objetivo é fazer um uso de inteligência artificial, desses algoritmos todos que a gente está ouvindo falar, justamente para decodificar, possivelmente, a linguagem animal. Isso é uma realidade. A gente está falando de futuro, né? E hoje de manhã a gente discutiu isso bastante. Então, esse eu diria que talvez não seja nenhum sinal fraco ainda, mas é um esporo, né, que está aí flutuando no ar, mas que pode ter consequências, exatamente do que a gente ouviu de manhã, inimagináveis hoje, né? Porque o futuro está lá, né? Incerto, a gente não consegue. Mas imaginem, né? A gente passa a entender ou que as plantas experienciam e como elas se comunicam, e existem 1000 desafios ao redor disso, não é uma coisa trivial, fácil, ou a gente passa a entender minimamente outros primatas ou pássaros, e aí a gente pode se colocar numa posição de, inclusive, pensar os nossos sistemas sociais, políticos, econômicos, de maneira que incorpore isso, né? Então, o parlamento de Gaia, né? Eu gosto do termo simbiocracia, puxando lá do trabalho da Margulis, né? A gente pensar em outros aparatos de deliberação que perguntem para essa árvore sinceramente e honestamente e que seja capaz de interpretar o que ela tem a dizer, né, ou a expressar sobre o tempo, né, o clima. Né, o que essa árvore que está aqui, que tem, sei lá, muito mais velha do que eu, o que ela já viu do tempo, o que ela acha que está acontecendo com o tempo, as florestas, os rios, né? E como que a gente consegue daí criar dinâmicas sociais mediadas por tecnologia, possivelmente, para incorporar isso nos nossos fazeres quanto sociedade, né? Nos nossos mecanismos de decisão, que hoje a gente já vê que já está defasado mesmo, assim, né? Tá vampiro, assim, né? Que não quer morrer, né? E o que é interessante disso, e aí eu termino, é que, na verdade, a gente estaria fazendo um caminho de retorno. Porque os povos originários fazem justamente isso. Só que estão, né, em uma condição que permite esse contato muito mais íntimo, né? Enquanto que nós, imagina o tanto de interferência de radiação que está aqui na gente, aqui de tanto Wi-Fi, de sinal, é realmente difícil de estabelecer essa conexão a esse nível raiz, né? Vamos dizer assim. Mas talvez, né, nesse caminho maluco da tecnosfera, a gente chegue nesse lugar. Ou pelo menos essa é a minha visão de futuro aí, imaginável. Legal, Danilo. E eu acho que isso que você está falando desse conjunto de interferências, né, ela tem um impacto sobre a nossa atenção. Né? E é sobre isso que eu queria falar um pouco. Porque, assim, a palavra inteligência, na raiz latina, ela significa escolher entre, discernir.
em algumas das nossas línguas indígenas, que muitas vezes não tem uma palavra equivalente para inteligência, em geral, para eles, tem que sentir, pensar, ou sentir, entender, que anda mais ou menos junto, né? E a gente passou a associar a inteligência com, sei lá, tirar nota 10 na prova, esse tipo de coisa, a gente confunde com racionalidade, mas se a inteligência é escolher entre, discernir, tudo que é vivo escolhe. Uma bactéria, quando se desloca daqui para lá, a gente faz escolha todo dia, toda hora, as plantas, os animais, enfim, tudo que é vivo escolhe. E essa escolha, ela é muito ligada a um processo que tem pelo menos 3 partes. A do presente é a atenção, a do passado é a memória, e a memória com a atenção ajudam a gente a antecipar. E aí eu me lembro sempre da Clarice Lispector. Clarice Lispector dizia que nós somos seres concomitantes, nós somos passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Porque ao falar isso aqui para vocês, eu estou fazendo os 3 processos ao mesmo tempo. Tem memória, tem atenção e tem antecipação ao falar. E tudo que é vivo faz isso. A minha origem assim, é no campo científico, sou botânico, e eu trabalhei mais para o começo da carreira com esse processo que a gente chama de inteligência nas plantas, né? E as plantas, elas são muito interessantes pelo fato também de serem sésseis. A planta não se move. E não se mover já é atenta. Ela tem que ser atenta para se adaptar, para sobreviver num mundo que se move. Esse ser que é fixo precisa de muita atenção. E essa atenção não só funciona no presente, como evoca a memória. Porque tem menos distração para a planta, vamos dizer assim, né? Se você for aqui antropomorfizar as plantas. Então, a soma da memória com a atenção dá para a planta uma capacidade antecipatória de entender sinais nutricionais, hídricos, que fazem com que ela ajuste o seu balanço hormonal e morfológico para lidar com o que ainda não aconteceu. Então, e eu acho que nós, aqui modernos, a gente perdeu a atenção. Não que ela tenha sido muito grande antes dessa tecnologia toda, mas agora realmente a gente tem bem menos. E a gente tem pouca memória, tanto da nossa vida, dada a gigantesca velocidade que ela assumiu, como a gente não tem memória de passados que foram apagados, passados que foram esquecidos, alguns foram apagados politicamente, outros culturalmente. Então tem um monte de coisa então, de uma maneira tal, eu acho curioso que, né, a gente pensa muito sobre futuro e esses futuros, a incerteza, né, o fim da incerteza, a incerteza que é o nosso tema aqui. Mas se você pensar bem, tem um monte de incerteza sobre o passado. Eu aqui, como exemplo, nasci em 64, golpe militar. Me formei na universidade em 1985, assim que acabou a ditadura militar. Toda a minha formação, imagina a história que eu aprendi dentro de um regime militar, toda a minha formação. Pô, não sei nada de história. Imagina um monte de coisa que foi apagado, né, que eu não tive acesso a esse começo. Como eu posso imaginar futuros se eu não sei nada sobre esses diferentes passados? Como que eu posso imaginar futuro se eu não tenho atenção ao presente? Então, a falta do passado e do presente em nós, eu vou mudar as palavras, porque eu não acredito muito nessa distinção entre passado, presente e futuro, a falta da memória e da atenção, ela tolhe a nossa imaginação. E aí, como que a gente é atento, né? A gente é atento estando presente, estando aqui. E essa atenção envolve toque, envolve escuta, envolve falar, envolve ficar em silêncio. E essa presença eu acho que é o que há de mais difícil, porque ela tem a ver com a nossa lida com o tempo. E esse eu tenho a impressão, ainda que alguns amigos físicos digam que o tempo não existe, eu tenho a impressão que esse é o nosso maior problema hoje. É a gente conseguir... eu vou me permitir usar essa palavra aqui, sacralizar o tempo. O sacro é aquilo que a gente cerca e diz que importa.
O que nos faz tornar coisas sagradas é a nossa possibilidade de se encantar com as coisas. Então, a sequência é se encantar, sacralizar, e ao sacralizar você cuida. E eu tenho para mim que a gente tem um problema com cuidado também, com o nosso tempo, e de um modo geral. Mas a maneira como a gente usa o nosso tempo, para mim, está muito ligado a essa palavra inteligência, que eu tenho a impressão que algumas outras espécies têm mais do que nós. Deixa eu tentar trazer um pouco assim para um viés um pouco mais prático essa ideia de inteligência das plantas e o que a gente pode aprender e implementar, assim, pensando até um conceito que você traz também, a agroecologia, né? Que você aprender a capacidade regenerativa das plantas e você incorporar isso ali para produzir alimentos, produzir biodiversidade, né? Que é fundamental para aquele determinado tipo de objetivo que você tem ali com aquele solo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Você acha assim que como que está caminhando essa incorporação da inteligência das plantas dentro dessas práticas modernas, né, de agricultura, que na verdade de modernas não tem nada, que como o Danilo já falou, né, são ancestrais também? Então, eu vou até, para não puxar muito pela minha botânica aqui, eu vou falar assim da natureza em geral, da vida em geral. A vida é inteligente, né? Esse que é o ponto principal. E essa inteligência, ela tem um componente em nós, né, que a gente pode chamar. Tem uma coisa que emerge da inteligência é a consciência. No caso humano, a gente tem uma capacidade. Mais cedo vocês viram hoje uma fala sobre prospectiva, sobre projeção, previsão. A gente faz isso com base nos nossos instrumentos científicos, racionais, com uma gigantesca sofisticação hoje em dia. Mas ainda que a gente faça todas essas previsões, a gente está falando de mudança climática há 40 anos, e a gente quebra recordes de emissão de gás estufa todo ano. Então tem um desacoplamento entre a gente entender e a gente agir, que me parece ter muito a ver com o sentir. E esse sentir entra num segundo campo, que alguns vão chamar de subconsciente, que tem a ver com intuição, instinto, pressentimento, que nós passamos a valorizar menos. Tanto que a gente vira e fala, tal pessoa tem inteligência emocional. Eu detesto essa expressão, porque parece que ter emoção não é ser inteligente. Aí você tem que qualificar, dizer que é uma emoção inteligente, porque emoção não é inteligente. Enfim, e não tem como, não é dissociável, essas coisas andam juntas. Agora, tem um terceiro tipo de forma de lidar com o futuro, que não é essa forma científica, preditiva, e que não é a forma também do instinto e da intuição, que é uma forma inconsciente de antecipação. Então, assim, todos nós aqui temos células-tronco. Alguém tem controle sobre suas próprias células-tronco? Eu não sei nem onde elas estão. Mas a gente não tem controle sobre elas. E elas estão agindo. Se a gente vai se machucar, elas regeneram. Elas são um sistema antecipatório. E a vida tem vários sistemas antecipatórios que fogem do nosso controle. E parte do nosso problema moderno é a obsessão por controle. A gente não tem a vida. A vida nos tem. E aí, quando a gente percebe essa inversão, eu acho que fica mais fácil da gente se misturar com a vida, como a gente está conversando aqui. A gente não tem esse controle sobre ela. Os mecanismos inconscientes de antecipação, eu acho que a gente precisa copiar, né? Então, nós podemos ser células-tronco do planeta. Nós podemos ser autopoéticos. O que é autopoese? Que eu acho que é um negócio incrível também. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Uma coisa de criança, eu sou um pouco estabanado, quando era criança era mais ainda. Então, vivia derrubando sorvete. O sorvete cai nesse asfalto quente do Rio, ele derrete em segundos. Eu ficava furioso, aí eu queria derreter, para misturar com o meu sorvete e comê-lo. Mas não acontece, você não vai conseguir derreter. Por que você não derrete? As células, as moléculas em nós, elas estão num grau de interação tal que nos mantém sendo a gente por anos e anos e anos. Vocês já pararam para pensar como é que a gente é a gente? Como é que você fica? Isso é um monte de interação entre essas pequenas coisas que tem dentro de nós. A gente não tem nenhum controle sobre isso. Se você quiser desmanchar para comer seu sorvete que saiu, você não vai conseguir. O nome disso é autopoese. E ela funciona em nível organísmico, mas também de sistemas.
Quando a gente constrói uma casa, é uma propriedade autopoética. A gente vai botar outros seres dentro. A gente tem como construir condições de vida para outras espécies e para a nossa própria espécie. Então, nós podemos ser células autopoéticas do planeta. E tem ainda uma terceira coisa chamada exaptação, essa mais complicada, que é uma espécie de meio que se adaptar para o desconhecido. A adaptação tem muito a ver com uma pressão que ocorre agora da seleção natural. Mas tem pressões lá na frente que a gente nem imagina. Mas a vida tem mecanismos de se preparar antes para o desconhecido. Se a gente conseguir fazer isso como seres humanos, talvez a nossa espécie vá longe. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, explicando para quem está aqui, é o bloco do podcast onde eu agradeço demais a participação de vocês e peço considerações finais e uma dica de conteúdo, algo que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo, que vocês gostariam de compartilhar com a nossa audiência. Pode começar com você, Danilo. Acho que esse livro do James Bridle, em português, ele está como Maneiras de Ser. É um livro muito legal, assim, porque ele é grosso, assim, né? É bom para praticar atenção também. E ele faz um apanhado bem grande, assim, de ecologia, desenvolvimento tecnológico, geopolítico e futuro, né? É um livro bem legal, eu recomendo ele, Maneiras de Ser. E em termos assim de considerações finais, o que eu gostaria de deixar assim para esse painel é um pedido, né, para que nós aqui, quanto pessoas interessadas no assunto, né, afinal estamos aqui, para que a gente se abra e se permita, em algum momento da nossa vida, né, pode ser um momento pequeno, íntimo ali, mas tentar realmente enxergar algum outro ser não humano ao seu redor. Pode ser humano também, né, mas a gente está falando aqui dessa questão das outras inteligências, né? Tentar enxergar esse ser a partir de outros olhares, assim, porque isso vem do próprio livro que eu recomendei, e isso é um exercício que pode ter efeitos assim bem interessantes a respeito de como nós enxergamos o mundo e agimos nele, né? Então, tentem imaginar aí as plantas, as árvores, né, os pássaros tendo conversas, né? Eu estava aqui, eu fiquei imaginando. Eu acho que essa árvore e essa aqui com certeza conversam aí, tanto por debaixo da terra, né, as redes micorrízicas, quanto por moléculas de compostos voláteis orgânicos, né, que elas vão liberando. E quando passa um caminhão muito pesado aqui, essa aqui com certeza deve saber. Então, esse tipo de exercício sim pode parecer bobo, mas eu acho que ele vai desenferrujando, né, desengripando a nossa imaginação e a nossa maneira de ser aqui, para que daí a gente esteja preparado quando de fato a gente ter lá que fazer a votação lá e votar junto da árvore e do rio e da floresta, que eles estão chegando aí. E tanto é que, como eu falei no início, né, essa organização aqui no Brasil que está pioneirando o movimento dos direitos da natureza, a gente está agora iniciando uma parceria que, de certo modo, é lançada aqui agora, daqui a pouco, na verdade, com o vídeo, em que a gente está pensando em outros avatares da natureza justamente para os rios aí e florestas que já tiveram seus direitos reconhecidos, né, no Brasil. E a gente não sabe como isso pode se desenvolver e onde isso vai parar, mas a gente está tentando criar o blueprint, né, ou nutrir o solo ali para representações políticas dos seres mais que humanos aqui no Brasil. Representação e atuação política mesmo. Valeu, Danilo. Bom, eu queria encerrar convidando vocês a virem visitar o Museu da Manhã. Várias das coisas que a gente discutiu aqui, então a gente está nesse desafio aqui, parte aqui do nosso time está aqui presente. Muito do que a gente discutiu aqui a gente quer levar para a exposição de longa duração do Museu da Manhã, que a gente está em momento de mudar. A gente espera que no aniversário de 10 anos, ao final do ano que vem, a gente já tenha uma exposição nova. Esse ano e no ano que vem, o tema central do museu é o tema das inteligências, justamente. Então, a gente está... eu sou muito grato por esse convite de vocês, Yuri, porque de estar aqui, de bater esse papo, aquece aqui os nossos corações para a gente poder fazer uma exposição. Não que explique, porque essas coisas não são bem explicáveis, mas que façam a gente sentir, né,
essa presença que nós temos no mundo natural e o que a gente está fazendo aqui e a beleza que é a gente não ter controle sobre quase nada. E vou deixar uma única recomendação aqui de leitura. Eu acabei de ler, e você vê como é que é a velocidade do tempo. Eu não me lembro se são as 6 ou as 7 lições da física, do Carlo Rovelli. Eu não entendo nada de física, às vezes assim, tipo, pior aluno da turma, mas é um livro pequenininho, diferente do seu, que é um livro maior, e que ele vai do Newton para mecânica quântica e assim, dá para entender tudo, sem entender nada, porque o tempo é meio incompreensível. Então, a minha recomendação de leitura é essa. Então, gente, olha, super obrigado, viu, pela presença, pela conversa. A você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente segue aí nas redes sociais, o Instagram, @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada, além de compartilhar muito conteúdo bacana por lá. Lembrando também, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro sempre dos novos episódios. Se você gostou dessa conversa ou de qualquer outra que você tenha ouvido, não deixe de avaliar com 5 estrelas ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar se dedicando aos episódios. E a gente está aqui quinzenalmente às quartas-feiras para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio.